Boa noite, graça e paz, amada igreja. Louvado seja o Senhor Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui na Tua santa presença para bendizer, glorificar o Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor Jesus porque Ele nos resgatou, nos redimiu para Ele mesmo e agora Ele aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. Ele aceita quando estamos aqui para render a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido a amada igreja para que possamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Título: O vaso do oleiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, destruir, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Por isso convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: Não, é inútil, porque seguiremos nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus de amor, estamos agora em Tua santa presença. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de ter a Tua palavra diante de nós. Agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de ter as santas Escrituras como nossa regra de fé. Pai querido, pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos mostrar através da Tua palavra. Ensina, molda, trabalha em nosso coração, para que possamos cada dia, meu Deus, viver para a Tua glória. É o que pedimos no nome de nosso bendito Salvador Jesus. Queridos irmãos, o profeta Jeremias foi um profeta usado pelo Senhor. Ele trouxe para o povo de Judá uma mensagem de denúncia contra o pecado, mas também uma mensagem de esperança, um chamado ao arrependimento. Eu gostaria de intitular essa mensagem como O Deus que Restaura. O tema dessa mensagem, o Deus que restaura.
O profeta Jeremias profetizou em Judá no final do século 7 e início do século 6 antes de Cristo, em um tempo de declínio do reino do sul, Judá. O profeta falou sobre o avanço inevitável do Império Babilônico que estava em ascensão, império que veio a levar o povo de Judá ao exílio, porque eles estavam vivendo uma vida de aparente piedade, uma falsa santidade, mas o seu coração, as suas ações provavam que eles estavam distantes do Senhor. Os reis de Judá, de Israel, desobedeceram à lei do Senhor, fizeram aliança com povos pagãos, nações que não tinham temor do Senhor, cujos reis não conheciam o Senhor. O povo de Deus, quando se achava fraco, os reis de Judá achavam fraco diante das ameaças dos inimigos que lhes desafiavam, ao invés deles reafirmar a sua aliança com Deus, preferiam fazer aliança com povos vizinhos, povos pagãos, para que pudessem se sentir protegidos, para que pudessem se sentir politicamente em avanço. E essas alianças traziam e trouxeram para o povo de Deus prejuízos espirituais muito drásticos. Essas alianças traziam para o povo de Deus a introdução da idolatria, a imoralidade no meio do povo de Deus, trazia a falsa religião, religião de povos que não adoravam o Senhor como o único Deus verdadeiro. Jeremias convocou o povo ao arrependimento, a fim de evitar o juízo de Deus que estava por vir sobre Judá. Jeremias foi considerado profeta chorão. Ele lamentava, sentia uma grande angústia, uma tristeza em seu coração pela situação caótica da espiritualidade de Israel, de Judá. Jeremias via que o povo de Deus seria, em breve, acometido de um juízo da parte de Deus. Jeremias os convocou ao arrependimento para voltarem-se para o Senhor, mas, infelizmente, o povo de Judá deu as costas ao profeta, não ouviram a voz de Deus. Jeremias foi perseguido, humilhado, a sua mensagem foi rejeitada, ele foi preso, ele sentiu-se solitário, até porque Deus ordenou que ele não se casasse, nem tivesse filhos. Deus queria que ele se portasse assim. O profeta sentiu em sua própria pele, o seu coração, ele se identificou com a tristeza, a angústia de Deus diante do seu povo que desobedeceu à sua aliança santa. Depois, mais tarde, Jeremias avisou que o tempo de arrependimento havia se esgotado. Infelizmente, Judá foi levado ao cativeiro babilônico. Jeremias mostrou através da sua mensagem que o povo de Judá mereceu o castigo, mereceu o exílio, porque tantas vezes ouviram a palavra de Deus e deram as costas para a mensagem santa do Senhor. Mas Jeremias também anunciou que Deus salvaria um remanescente após o exílio. Deus salvaria um povo, uma parte do povo de Judá, para fazer com eles uma nova aliança, quando eles voltaram do exílio babilônico. Mas essa aliança teve o seu pleno cumprimento na pessoa e obra de Jesus Cristo. Louvamos a Deus porque o Senhor é um Deus de justiça, de juízo, mas Ele também é um Deus de graça, de misericórdia. Quando Ele pune, quando Ele corrige, quando Ele envia juízo sobre o seu povo, lembrando que aqui a mensagem é para o povo de Deus. O profeta falou, o profeta advertiu o povo de Judá, o povo de Israel, o povo que tinha sido chamado por Deus para ser a sua nação santa, sua propriedade exclusiva, aquele povo a quem o Senhor os chamou de vermezinho de Jacó,
eles eram pequenos, frágeis, mas Deus os amou. E se eles tivessem se apegado ao Senhor, buscado ao Senhor de todo o coração, mantido o relacionamento com Deus, observando a lei do Senhor, mantendo a santidade diante do Senhor, Deus estaria com eles. Deus os livraria. Deus os livraria do juízo, livraria-os do exílio babilônico. Sabemos que os decretos de Deus não falham. Os teus planos, teus projetos são pré-ordenados antes mesmo da criação. Mas Deus, com certeza, atende o clamor de um povo quando se arrepende. Infelizmente, não foi o caso de Judá. Primeiro ponto que eu quero trabalhar nesta mensagem é o trabalho paciente do oleiro celestial. Jeremias 18, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra de Deus nos diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Note, meus queridos irmãos, que no versículo 2, quando a palavra de Deus diz: levante-se e desça até a casa do oleiro, o Senhor aqui usa uma metáfora. Este texto é uma parábola. Este texto trabalha com uma figura de linguagem. A imagem do oleiro, a imagem da olaria, a imagem da construção de vasos naquela época era muito familiar ao cotidiano do povo de Deus. Eles estavam acostumados a ver o oleiro trabalhando sobre a roda, com suas mãos, construindo vasos. Sabemos que, na época, os vasos tinham várias utilidades. Havia vasos de barro para armazenamento de água, de azeite, para plantação. Havia vasos de barro para até guardar documentos. Havia vasos de barro para armazenamento de vinho. O vaso era um objeto de muita utilidade no meio do povo de Deus. Então, esta imagem, essa metáfora, essa figura de linguagem que Deus usa era familiar. Deus falou ao povo de Judá em uma linguagem que o povo pudesse entender. Deus usou uma imagem do oleiro, a casa do oleiro, a olaria, para transmitir uma verdade profunda. Assim como o oleiro tem poder, autoridade sobre o barro, assim também Deus tem todo o poder e autoridade sobre Israel, Judá, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Podemos trabalhar nesta mensagem, como ela é uma metáfora, podemos chamar a casa do oleiro de a igreja. A casa do oleiro também pode ser a palavra de Deus, quando você está estudando-a para ter um relacionamento com o Senhor. A casa do oleiro também pode ser a oração, quando você está em busca de Deus, em um relacionamento com Ele, através desse meio de graça tão precioso, a oração. A igreja é onde os vasos são construídos, edificados, aperfeiçoados, e os vasos também são refeitos quando são quebrados. Infelizmente, vivemos em época em que muitos cristãos, até professos, têm abandonado a casa de Deus, têm abandonado a olaria de Deus, onde Deus trabalha, onde Deus molda, onde Deus refaz o vaso quebrado, onde Deus aperfeiçoa vasos para que sejam transformados em vasos de honra para serem usados para a glória e louvor do próprio Senhor. Versículo 3, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz: desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Esta expressão, quando o oleiro estava trabalhando sobre a roda, aponta para o trabalho de Deus com o homem, desde a criação, quando ele criou Adão do pó da terra, do barro. O homem caiu, desobedeceu à voz do Senhor, e as consequências foram drásticas. Mas desde lá, Deus não abandonou Adão, Deus não abandonou Eva, não abandonou a sua criação.
Sabemos que o homem é a coroa da criação, o que há de melhor na criação, que Deus fez com amor, prazer, para que este ser vivesse para a glória do Senhor. Infelizmente, a queda trouxe consequências drásticas, gravíssimas. Houve a ruptura do pacto, da aliança de Deus com o homem, por causa das mazelas do pecado, por causa da desobediência, que o homem espontaneamente, com sua própria vontade, quis desobedecer ao Senhor. Mas Deus continua trabalhando, assim como o oleiro trabalha sobre a roda, ele molda o barro, trabalha com suas mãos para dar forma ao barro e deste barro fazer um vaso. Deus também trabalha na humanidade, no homem, nos eleitos de Deus, na sua igreja. Deus não desistiu da sua criação, Deus não desistiu de sua obra-prima, da coroa da criação, o homem que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, Deus tem, com amor misericordioso, Ele tem mantido a sua graça sobre a vida do homem, mesmo após a queda. O barro representa a humanidade que caiu, que foi deformada devido ao pecado. O barro representa o ser humano corrupto, corrompido, depravado em sua pecaminosidade, devido à desobediência, devido à sua rebeldia contra o Senhor. O trabalho do oleiro sobre a roda simboliza o trabalho de Deus continuamente sobre o seu povo. O trabalho de Deus com amor, com perfeição, com misericórdia, para que este vaso, este crente, este servo do Senhor seja aperfeiçoado ao longo de sua trajetória na caminhada cristã, para que ele possa chegar ao ponto de ser considerado um vaso de honra, para que ele possa servir ao Senhor e viver para a glória de Deus. Este trabalho que é feito na vida do vaso, na vida do servo de Deus, na vida do barro, ele é feito através da obra do Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convido vocês para que possamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 64, versículo 4. Isaías 64, capítulo 64, versículo 4. O profeta diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Este verso proclama a ação singular de Deus, a ação única de um Deus que em toda a história trabalha em favor de sua criação, em favor do homem. A vida cristã é um processo contínuo, onde Deus está trabalhando para recuperar, para redimir, para purificar o seu servo, redimi-lo do pecado, aperfeiçoá-lo. Jesus também disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor criou o ser humano e tinha para ele propósito de que esse ser pudesse viver para a glória dele, mas infelizmente com a desobediência o homem seguiu a sua história, o seu próprio caminho, seguiu o seu próprio desejo pecaminoso, desviou-se da presença do Senhor, mas o Senhor graciosamente ainda tem trabalhado na vida deste homem, na vida de nós pecadores, na vida do ser humano caído. Ai de nós se não fosse o grande amor de Deus, ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, que Ele, por livre e espontânea vontade, por amor, decidiu trabalhar na redenção do homem, na redenção do pecador. Isaías também, capítulo 64, versículo 8, a palavra de Deus diz: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e nós somos obra das Suas mãos. Este texto, queridos irmãos, traz uma declaração de esperança e dependência no Senhor, em um relacionamento com Ele, um clamor por misericórdia, ao mesmo tempo também o reconhecimento da soberania de Deus como Criador e Pai.
Lembremos que no contexto do Antigo Testamento, os pais tinham autoridade máxima sobre a vida dos filhos. Os pais podiam, inclusive, até vender os filhos para pagar dívidas. Os pais eram aquele que escolhia com quem os filhos iam se casar. Os pais, eles tinham autonomia para fazer com seus filhos o que bem lhe parecesse. Então, quando o povo é representado por Isaías, diz: tu és o nosso pai, nós somos o barro. Eles reconhecem que Deus tinha toda a autoridade sobre eles, que Deus podia fazer com eles o que Ele quiser, que Deus podia moldá-los de acordo com a sua santa vontade. E os filhos deviam total dependência. Deus tem o direito de moldar e transformar. Deus tem direito de trabalhar na vida do homem, mas para a glória dele, segundo o desejo dele, para trabalhar para que este ser viva exclusivamente em função de glorificar ao Senhor. Infelizmente, nós vivemos em dias em que as pessoas têm rejeitado a doutrina da soberania de Deus. Muito se fala em autonomia, empoderamento, mas as pessoas querem viver a sua vida de forma que não tenham que dar satisfação a ninguém, mas no campo espiritual, na nossa vida espiritual, nós reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer. Em toda a humanidade, em todos os aspectos da vida do ser humano, o ser humano é regido pela santa vontade do Senhor. Ainda que o homem tenha a sua livre agência, ele toma suas decisões, ele toma suas escolhas, mas na divina providência tudo concorre para que a vontade de Deus, os decretos santos e eternos do Senhor sejam realizados. Nós não podemos ter uma visão elevada de nós mesmos. Devemos ter uma visão de nós que nós somos servos. Nós devemos ser submissos. Nós devemos nos curvar diante da soberania do Senhor. Convido vocês para que abram sua Bíblia em Salmo 103, verso 14. Salmo 103, verso 14. A palavra de Deus diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O salmista aqui neste versículo, ele se consola na misericórdia do Senhor, dizendo que o Senhor sabe que somos pó. O problema é que muitas das vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que nós somos pó, esquecemos que nós viemos do barro. Em Gênesis, o homem foi formado do pó da terra e Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Eclesiastes fala que o pó voltará à terra de onde veio e o espírito voltará a Deus que o deu. Então, quando nós entendemos que somos como barro, feitos do pó, nós somos total propriedade de Deus. Ele tem o direito de fazer conosco o que quiser. Só nos resta nos rendermos ao Senhor, prostrarmos diante dele em adoração, em reconhecimento de sua soberania. O verso 4, a palavra de Deus diz que o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Aqui temos uma afirmação que pode criar, às vezes, dúvida e polêmica na mente de alguns. Como o vaso se estraga nas mãos do oleiro celestial, como o vaso de barro quebra nas mãos de Deus, um Deus santo e justo. A resposta é que Deus é santo, justo, perfeito. Mas o homem é feito de barro, o barro é inconsistente, o barro não tem a sua dureza como o bronze, como o ferro. É natural do homem cair, errar, é natural do homem pecar. E também o Senhor tem a ação dele livre. Se ele desejar quebrar o vaso, se ele desejar quebrar o vaso para fazer dele um vaso melhor, ele tem essa autoridade. Nós devemos nos curvar diante do Senhor. Salmo 31, do verso 10 ao 12, se os irmãos puderem abrir, por gentileza. Salmo 31, versículo 10, versículo 12. O salmista aqui, possivelmente Davi, esse salmo é atribuído a Davi. No versículo 10 ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos.
Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, os meus ossos se corrompem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos, de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. O salmista aqui, ele sentiu como um vaso quebrado devido à sua própria iniquidade. Isso aponta para a realidade que nós somos frágeis, pecadores, errantes, e a qualquer momento podemos cair, se não for a mão graciosa do Senhor nos sustentar na luta contra o pecado, contra as mazelas do pecado, contra este mundo mau, contra as perseguições contra o Evangelho. Se o Senhor não nos sustentar, nós podemos cair, nós podemos quebrar, assim como aquele vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Verso 4 de Jeremias 18 destaca que o vaso é refeito exclusivamente de acordo com a vontade do oleiro. Aponta para a soberania de Deus. A imagem do vaso estragado reflete a condição espiritual de Israel. Israel que foi escolhido para ser uma nação santa, que representasse o Senhor nesse mundo, que representasse a grandeza do Deus Yahvé. Este povo falhou, este povo se corrompeu com a imoralidade, idolatria, com a falsa religião, e eles se desviaram do propósito de Deus, se tornaram uma nação que, ao invés de glorificar o Senhor, estava difamando a santidade do Senhor. Mas ainda assim, Deus tinha e tem o controle total sobre o seu povo. Deus, o oleiro celestial, ele misericordiosamente ainda amou o povo de Israel, apesar de suas fraquezas, de suas falhas, como o próprio profeta Jeremias diz: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. O fato do oleiro refazer o vaso quebrado, o vaso estragado, o oleiro não desejou jogar este vaso no lixo, descartar este material, ele preferiu refazer, reconstruir este vaso a partir do barro. Aponta para a misericórdia de Deus para conosco, para a misericórdia de Deus para com seu povo. Deus não descarta, não abandona, não despreza seus filhos por causa das suas falhas. Ele tem um amor eterno, assim como o Senhor Jesus diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Lembremos que Pedro negou Jesus, ele não foi descartado por Cristo, ele foi perdoado. O Senhor Jesus disse a ele para apacentar suas ovelhas. Davi adulterou, assassinou Urias, o seu marido, não foi desprezado por Deus, apesar de sofrer as consequências do pecado. Ele foi restaurado. Mais tarde a palavra de Deus aponta e diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo falhado. Jonas também tentou fugir do propósito do Senhor, tentou fugir da vontade de Deus. Jonas foi levantado para pregar, para proclamar a verdade, ele não quis proclamar para Nínive, tentou se desviar. O Senhor foi lá no fundo do mar, resgatou ele do interior de um grande peixe e o levou de volta ao seu propósito. Deus é um Deus de amor, gracioso. Deus é misericordioso com o seu povo. Deus não descarta os seus filhos por causa de suas falhas, mas Deus trabalha. Isso aponta para a perseverança dos santos. Isso aponta porque Deus tem o prazer de completar a boa obra na vida dos servos de Deus que Ele mesmo começou. Mateus capítulo 12, versículo 20, se os irmãos puderem abrir. Mateus capítulo 12, verso 20, a palavra de Deus diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Mateus aqui ele recita uma passagem de Isaías, que aponta para o ministério, para a pessoa e obra de Jesus Cristo, onde destaca a compaixão de Cristo, o grande amor de Deus em Cristo Jesus, o Deus encarnado, onde Ele ama os fracos e oprimidos, contrastando contra a dureza, a religiosidade falsa daquela época. A imagem da cana quebrada e o pavio que fumega evoca, traz à memória pessoas em condições de fragilidade, de humilhação, de sofrimento, feridos.
mas em seu coração ainda existe um resquício de fé, o seu coração ainda clama pelo Senhor, o seu coração ainda tem esperança em ser restaurado pelo Senhor, e estas pessoas são alvos do amor de Jesus. O Senhor Jesus ama as pessoas contritas, entristecidas pela sua pecaminosidade e desejosas de uma restauração. Talvez você se sinta como um vaso que se quebrou. Talvez você se sinta como um vaso que está com uma rachadura, com uma fissura. Talvez você reconheça que em sua vida, em alguma área, tem alguma parte que precisa se consertar. Talvez tenha uma parte de sua vida que está quebrada. Talvez o seu coração está quebrado pelas mazelas do pecado, as tribulações dessa vida, as tempestades que vêm para tentar desviar o cristão da presença de Deus. Talvez você está desanimado, mas o oleiro celestial deseja te restaurar, da mesma forma que o oleiro refaz um vaso quebrado. O Senhor quer dar restauração para aqueles que, reconhecendo a sua pecaminosidade, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo que nada podem fazer para agradar um Deus santo e justo, clamam desesperadamente pela ação de um Salvador. Em Oséias capítulo 6, versículo 1, se os irmãos puderem abrir, Oséias capítulo 6 e 1, a palavra de Deus diz: venham e voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Vemos aqui que o Senhor é aquele que despedaça, mas cura, é aquele que fere, mas sara. Em Oséias, a palavra de Deus retrata que o sofrimento, muitas das vezes, vem sobre o povo de Deus como uma forma de punição, como uma forma de Deus chamá-lo ao arrependimento. Deus pode, sim, usar o sofrimento para trazer o povo dele de volta a um relacionamento puro e santo. E neste processo de refazer o vaso, neste processo de trabalhar no vaso, o oleiro amolece o barro com suas mãos, amassa, molda esse barro com suas mãos e, por fim, leva ele à fornalha. Isso é um processo doloroso, isso é um processo sofrido, onde Deus trabalha incansavelmente para que o seu servo seja aperfeiçoado, purificado de toda pecaminosidade deste mundo, ainda que nós sim podemos nos sentir como um vaso quebrado, há esperança. No contexto de Oséias, o arrependimento apresentado pelo povo era um arrependimento fingido, era uma adoração falsa, era uma piedade falsa, era uma religiosidade vazia, era uma religião que não, de fato, agradava ao Senhor. Deus espera do seu povo contrição e arrependimento sincero para que possa restaurar. O segundo ponto, vamos trabalhar o amor restaurador do Senhor. Nos versículos 5 e 6 de Jeremias 18, quando a palavra de Deus diz: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como vaso na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Perceba, queridos irmãos, que aqui o Senhor faz uma pergunta retórica, onde Ele mesmo tem a resposta. O verso 6 é o coração dessa analogia, onde Deus desafia Israel a reconhecer a soberania do Senhor e reconhecer a necessidade do povo que tinha de se consertar com o Senhor. Deus faz uma pergunta onde Ele mesmo tem a resposta de que Ele tem completo domínio sobre o seu povo, assim como o oleiro tem total domínio sobre o barro. Essa pergunta revela a nossa total dependência do Senhor, revela a soberania do Senhor, que rege sobre todas as coisas. Isso não é uma fatalidade determinista, mas é Deus dando uma oportunidade para arrependimento. A soberania de Deus trabalha na vida do crente ao lado com a responsabilidade humana. No processo de Deus moldar, trabalhar o vaso que se quebrou, Ele espera a resposta dos seus filhos para que se submetam à sua vontade. Assim como Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, tome sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. O discipulado é o preço que nós devemos pagar para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. O discipulado é a forma que nós dizemos que nós reconhecemos a soberania do Senhor e nos entregamos à obra dele em nossa vida.
nós temos, queridos irmãos, que reconhecer que sem Deus nada somos, nada podemos fazer, se estamos de pé pela misericórdia santa do Senhor. Em Romanos 9, versículo 20 e 21, Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo aqui escreve aos irmãos da igreja de Roma, num contexto de eleição, predestinação, mas não deixa de destacar também a soberania de Deus, quando ele diz, em Romanos 9, 20 e 21, mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Este texto de Paulo joga por terra todo orgulho, toda obstinação humana que tenta se opor contra a soberania de Deus. E de forma alguma Deus é injusto. Ele é Senhor sobre nossas vidas. Ele pode governar fazendo da forma que lhe apraz. Isaías 45, versículo 9, a palavra de Deus diz: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro, o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Este texto vem para reforçar a soberania de Deus. Este texto vem para reforçar que o vaso não questiona o oleiro. Pastor Josemar Bessa diz, a tela não diz ao artista o que pintar, por isso nós cristãos oramos, seja feita a sua vontade. Às vezes não entendemos o trabalhar de Deus, o agir de Deus na nossa vida, como Ele nos molda, como Ele nos aperfeiçoa, como Ele nos chama ao arrependimento, como Ele trabalha em nossa vida usando até o sofrimento, como Ele nos pune, mas é para que nós sejamos livres da condenação eterna, que em Cristo Jesus nós recebemos o alívio, o perdão de nossa culpa, mas nós temos que ainda lutar contra o pecado, e Deus, para manter o seu servo puro em santificação, o trabalho de Deus é um pouco doloroso. Às vezes Deus trabalha de forma que nós não entendemos. Às vezes nós questionamos por que Deus está fazendo assim. Charles Spurgeon diz, o material do qual eu sou feito exige que Deus me discipline constantemente. O pregador Spurgeon reconheceu que, como barro, nós somos falhos e precisamos da disciplina santa do Senhor constantemente, dia após dia, para que nós possamos ser alinhados à sua própria vontade. A W. Tozer também diz, é duvidoso que Deus possa usar muito um homem, a menos que ele o fira profundamente. Assim também foi com Moisés. Deus trabalhou na sua vida no deserto para que ele pudesse libertar o povo de Israel através de Cristo. Assim também foi com José. Deus trabalhou em sua vida com sofrimento para que ele pudesse, na posição de governador, salvar o seu próprio povo. Jeremias 18, versículo 7 e versículo 8, a palavra de Deus nos diz, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. Aqui nós vemos uma passagem que Deus fala que uma nação que estava ameaçada de destruição, se ela se voltasse ao Senhor, Deus suspenderia o juízo. O Senhor estava disposto a perdoar a iniquidade de Judá, porém Judá não ouviu a voz profética. Deus anuncia julgamentos, mas também oferece a possibilidade de arrependimento. Ele é justo, mas também é misericordioso. Na cosmovisão cristã, esse versículo ecoa como a paciência do Senhor para com o pecador, oferecendo-lhe perdão, oferecendo-lhe graça, mediante o arrependimento sincero, vindo de um coração realmente quebrantado. Porém, isso não significa que Deus é mutável, que Ele se arrepende, que Ele muda de ideia. Este texto apresenta um antropomorfismo e o antropopatismo. É uma figura de linguagem onde Deus fala de uma forma que nós possamos entender o que Ele quer nos ensinar. Quando o vaso se quebra, racha ou apresenta fissura, o Senhor apresenta para ele a oportunidade
de se arrepender. Deus espera uma resposta. O trabalhar de Deus no barro, o trabalhar de Deus para moldar este vaso que se quebrou, exige uma resposta do seu povo, exige uma resposta de submissão, confissão de pecados, arrependimento e abandono de pecados. Exige uma resposta de desejo de conversão para que Deus possa fazer a obra da redenção no seu povo. É tempo de arrependimento e conversão. É tempo de abandono de pecados. É tempo de mudança diante de Deus. É tempo de abandonar a vida que não agrada ao Senhor para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Deus oferece aos seus vasos quebrados, Deus oferece aos vasos com trinca, Deus oferece aos vasos que estão sofrendo, aqueles que já acham que sua vida já não tem mais sentido. Deus oferece a você e a mim a oportunidade de redenção. Mas Ele exige, Ele espera arrependimento sincero, Ele espera conversão. Jeremias 18, versículo 9 e o versículo 10. A palavra de Deus diz: se ele fizer o que é mal aos meus olhos, não obedecer a minha voz, então mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Deus apresentou para Judá a oportunidade de arrependimento para suspender o juízo, mas eles não ouviram a voz de Deus. Quantas pessoas hoje, quantos cristãos eleitos, quantos cristãos que foram chamados, redimidos na obra de Cristo na cruz, mas estão em condição de rejeição à voz de Deus, estão em condições de viraram as costas para Deus. A palavra de Deus entra no seu ouvido, mas não desce para o coração, ele não aplica a mensagem que Deus fala ao seu coração. Pessoas que acham que não precisam de mudar porque foram escolhidos, predestinados e por fim serão salvos. Engana-se, porque a predestinação, a eleição produz no coração do pecador desejo por santidade. A eleição produz no coração do pecador uma vida que glorifica ao Senhor. Terceiro ponto, queridos irmãos, falaremos sobre o convite ao arrependimento. Em Jeremias 18 e o versículo 11, aliás, 11 e 12, a palavra de Deus diz: portanto, fale ao povo de Judá, aos moradores de Jerusalém. Já tinha lido, né? Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um dos seus mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem, veja a resposta que Judá dá ao Senhor. Mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração. Judá, aqui nesse contexto, revela o seu coração teimoso, endurecido contra a mensagem de Deus, contra o profeta, demonstrando orgulho, demonstrando obstinação arraigada, uma recusa em reconhecer a autoridade do Senhor e a necessidade de mudança diante de Deus. O povo de Judá decidiu, por espontânea e deliberada vontade, continuar em rebelião contra o Senhor. Judá se considerava acima da necessidade de se arrepender, acima da necessidade de mudar de vida diante do Senhor. O coração humano é, por natureza, corrompido, tendencioso ao pecado. Se nós não tomarmos cuidado, vez ou outra, o nosso coração também pode ser endurecido contra a palavra de Deus. O nosso coração pode se endurecer contra a vontade de Deus. Devemos clamar ao Senhor para que, através da ação do Espírito Santo, Ele trabalhe em nosso coração, molde-nos como vasos de barro, para que possamos nos submeter ao senhorio do Senhor e não desprezar a voz profética que o Senhor fala conosco através de sua palavra. Devemos nos despir do orgulho, da autossuficiência, da justiça própria, do achismo de que estamos corretos, de que não precisamos desenvolver nossa vida santa, piedade diante do Senhor. Enquanto somos barro, temos a obrigação de nos colocar em posição de humildade e dependência diante do Senhor, pois Cristo é gracioso conosco, oferece-nos possibilidade de restauração plena, mas isto exige renúncia. Renúncia do eu, renúncia do pecado, renúncia da nossa vontade pecaminosa.
Cristo é quem molda e restaura o caráter humano. Ele que redime, regenera o coração do pecador. Cristo é aquele que trabalha no vaso quebrado, molda ele segundo a vontade de Deus, juntamente com a obra do Espírito Santo. A cruz de Cristo é o que realmente transforma o pecador, quando ele realmente se arrepende de seus pecados e reconhece a sua necessidade urgente de um Salvador. Na igreja, na olaria de Deus, é onde os crentes são moldados, lapidados, corrigidos, disciplinados, através da obra do Espírito, que usa teus servos, para que o crente possa ser aperfeiçoado dia após dia, assim como Paulo diz em 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18, convido os irmãos para que abram. Segunda Coríntios 3, verso 18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo está aqui usando um texto dizendo que em Cristo a cegueira espiritual foi removida. Em Cristo, agora nós podemos contemplar a santidade do Senhor, a glória do Senhor refletida na sua palavra. Em Cristo nós somos transformados de glória em glória. Isso é um processo contínuo, progressivo, em que somos aperfeiçoados dia após dia no processo de santificação, para que possamos ser moldados e feitos à semelhança de Cristo, nosso Salvador. Ele é o molde, ele é o modelo. Cristo é o modelo perfeito que nós devemos desejar ser parecidos com ele. Sabemos também que em Romanos 8, verso 28 e 29, um texto bastante conhecido, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que chamam segundo o seu propósito. Deus usa a sua divina providência. Deus usa o curso da história para cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, mas estas coisas também estão inclusas, atos bons e maus, sofrimento e dor, também felicidade, coisas boas. Tudo Deus usa para moldar o seu vaso, para que seja transformado em vaso de honra. Versículo 29 diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre os irmãos. O propósito da divina providência do Senhor no trabalhar na vida do vaso que se quebrou é que ele seja feito conforme a imagem de Cristo, assim como Paulo diz, serem conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que nós sejamos parecidos com o nosso Salvador. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Segunda Coríntios 4 e 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Paulo enfrentou intensas dificuldades e perseguições na pregação do Evangelho. Paulo enfrentou oposições contra o Evangelho. E ele reconheceu que era um vaso de barro, frágil. A excelência da mensagem, o poder da pregação, o poder das boas novas do Evangelho não residia em Paulo, mas residia em Deus. Paulo assumiu uma postura de humildade. Isso aponta para nós que no processo em que o oleiro trabalha na visa do barro, do vaso que se quebrou, para que ele seja feito vaso de honra, quando este procedimento termina e este vaso de honra agora está apto para servir ao Senhor, nenhuma vanglória pode existir. Se bem verdade também que nós seremos trabalhados até a volta de Cristo. Será exterminado de nós o pecado, a impureza, de forma plena somente quando estivermos no céu com Jesus. Mas quando alguém é agora feito um vaso de honra, quando ele é usado para a proclamação do Evangelho, quando ele é usado como instrumento da graça de Deus, temos que lembrar que
Toda a honra e glória do Senhor. Os méritos é de Cristo. Não há nada de bom em nós. Ainda somos barro, ainda somos pecadores, ainda podemos cair, se não for a graça de Deus nos sustentar. Se perseveramos em meio a sofrimento, em meio à perseguição, se nós estamos marchando firmemente na batalha cristã, como igreja militante, temos que reconhecer que somente através de Cristo, da ação do Espírito Santo, é que nós fazemos isso. Concluindo e trazendo algumas aplicações, queridos irmãos, que Deus nos dê a graça de, assim como o barro, reconhecermos que somos fracos, frágeis, pecadores, e precisamos ser moldados, transformados e refeitos para a honra e glória do Senhor, para que possamos ser usados no reino de Deus, na expansão do reino do Senhor e na edificação da igreja de Cristo, para a glória dele. Que diante das mazelas do pecado, diante dos intempéries dessa vida, as perseguições, as tentações de Satanás, o inimigo de nossa alma, que vem para tentar desanimar a nossa fé, nós possamos nos humilhar diante de Deus, clamando por misericórdia, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo que estamos passando por esse processo doloroso de transformação, de reconstrução do barro, mas onde a culpa não é de Deus, a culpa é do barro que se corrompe, a culpa sempre é do homem que peca, e Deus apresenta misericórdia, espera de nós arrependimento sincero, para que possamos ser feitos vasos de honra e vivermos para a glória do Senhor Jesus. E, por fim, que sejamos parecidos com o nosso Redentor, para a glória dele. Convido os irmãos para colocar-se de pé, convido a equipe da música para, em seguida, possamos adorar o Senhor.